Deus abençoe a todos que querem. Deus abençoe a todos os que têm interesse em ser abençoados, que têm interesse em fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos os que estão interessados na justiça, que têm sede, fome de justiça. Deus abençoe vocês. E eu queria que vocês que estão assistindo essa programação prestassem muita atenção nesta palavra, neste ensinamento, que não é meu, eu estou apenas ensinando esse ensinamento que Jesus deu. Veja só o que ele fala. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai, é o vosso Pai que está nos céus. Claro, se o nosso Pai é perfeito, então os seus filhos, nós filhos, temos que ser perfeitos. Porque como é que pode o pai ser imperfeito e o filho ser perfeito? Não dá. Como é que pode o pai ser perfeito e os filhos imperfeitos? Tampouco dá. O certo é pai perfeito, filho perfeito. Então Jesus aqui está cobrando a perfeição daqueles que são filhos de Deus, filhos do Pai que está nos céus. Então, quem é filho de Deus tem o caráter de Deus. E se tem o caráter de Deus, é perfeito. Mas, bispo, como é que pode isso? Pode uma pessoa imperfeita ser transformada em perfeita? Pode. Desde que ela morra para o mundo, seja sepultada no batismo nas águas, por imersão, e em seguida nasce do Espírito Santo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não é de Deus. Não é de Deus. Não é nascido de Deus. Não é filho de Deus. É difícil aceitar essas propostas, esses ensinamentos, quando as pessoas são orgulhosas, pedantes e se acham alguma coisa. Às vezes a pessoa está há tantos anos na igreja, ela ora, ela jejua, ela cumpre algumas obrigações espirituais e ela se convence que ela é de Deus, quando na realidade ela nunca nasceu de Deus, ela não é de Deus. Ela é uma dracma perdida dentro da própria igreja. Então isso não acontece só com membros, acontece com obreiros, pastores, bispos, esposas de pastores, esposas de bispos, pessoas que supostamente são de Deus, porque têm um comportamento para as pessoas, as outras pessoas, um comportamento até ético, um comportamento bom, agradável. As pessoas sabem agradar, essa é a realidade. As pessoas sabem fingir que são boazinhas, as pessoas sabem ser hipócritas, porque elas têm interesses pessoais, então elas fingem ser o que na realidade jamais foram. Mas quando a pessoa é nascida da água e do Espírito, ela é filha de Deus, então ela é perfeita. Então Jesus cobra a perfeição dos filhos de Deus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é que a gente pode ter a perfeição do Pai Celestial se nascemos de pais imperfeitos? Não dá, não dá. Eu nasci de pais imperfeitos, tanto meu pai quanto a minha mãe eram imperfeitos. E gerou o quê? Um Edir imperfeito. Só que, em dado momento da minha vida, eu conheci Jesus. Eu me castrei, eu castrei a minha vontade nesse mundo, eu sacrifiquei a minha vida
por esse Jesus que eu tomei conhecimento. Desci nas águas do batismo e recebi o Espírito Santo. Então eu passei a ser filho de Deus, eu deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe para ser filho de Deus. Então eu tenho obrigação de ser perfeito, que quer dizer, o meu caráter é perfeito, tem que ser perfeito como é de Deus. Eu não estou dizendo que eu não tenho falhas, não, eu tenho falhas, porque o filho de Deus pode ser perfeito e cometer falhas, porque ele ainda vive com essa natureza humana. Mas isso não quer dizer que ele não seja perfeito. Quando Jesus fala de perfeição, ele está tratando aqui do caráter da pessoa. Por exemplo, se eu recebi o Espírito de Deus, então o meu caráter é o caráter de Deus, que quer dizer, eu falo a verdade, eu vivo na verdade, eu não ando com mentira, eu não vivo no pecado, eu realmente falho. Às vezes, eu sou uma pessoa intempestiva e às vezes falo aquilo que não deveria falar. É uma falha minha. Mas o meu caráter não. O meu caráter continua sendo perfeito. Por quê? Porque eu não vivo na mentira, eu não ando com mentira, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Eu só quero o bem das pessoas. Eu só quero o bem das pessoas. Justamente é o que Deus quer. Deus só quer o bem da gente. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. No nosso trabalho feito nos presídios é para recuperar aquelas pessoas que fizeram mal contra a sociedade. Mas nós não as olhamos como pessoas irrecuperáveis, não, nós as olhamos como almas. Elas têm condições de serem transformadas em novas criaturas. Elas têm condições de serem perfeitas. É claro que o mundo não vai achar isso, mas o mundo é incrédulo. O mundo é filho de Belial. São filhos do diabo, são filhos das trevas. E eles só olham com maus olhos as pessoas. Mas quem é filho de Deus é perfeito e tem bons olhos. Seu corpo é luz. Seu corpo é luz, porque ele vê com bons olhos. Então eu vejo um bandido como uma pessoa recuperável, eu vejo uma pessoa assassina como uma pessoa recuperável. Eu não vejo ninguém irrecuperável. Ninguém. Mas os homens não. O ser humano que não é filho de Deus, ele não tem bons olhos para com os outros, os demais. Mas quem é filho do Pai Celestial tem os olhos do Pai Celestial para com o seu semelhante. Não é isso que diz o texto sagrado? O primeiro e o segundo grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Quer dizer, quem é filho de Deus prioriza o seu pai. Primeiro o seu pai. Os dízimos são do meu pai. As primícias do meu trabalho são do meu pai, porque eu sou filho dele. Então essa obrigação não é obrigação, é um prazer. Puxa, o meu pai me deu 10, então está aqui o primeiro 1. Os meus primeiros frutos são dele. Por quê? Porque eu tenho o caráter dele. Então eu não faço isso por obrigação, por imposição. Eu não sou dizimista por imposição de ninguém, nem da minha consciência, mas do caráter de Deus que está em mim, do Espírito de Deus que está em mim. Então, quando a pessoa é filha de Deus, ela quer fazer exatamente o que Deus, o seu Pai, quer. Por isso que Jesus falou: eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai Celestial. Só o Filho de Deus quer fazer a vontade do Pai Celestial. Mas quem não é filho de Deus não quer fazer a vontade do Pai, quer fazer a vontade da sua carne, quer fazer a vontade dos outros. Então, minha amiga e meu amigo, Jesus é quem falou isso aí, ó. Sede vós, pois, perfeitos. Quer dizer, viva na integridade, ame o próximo, faça o bem,
sem olhar quem. Então, esses princípios tão elementares, além de não andar com mentira, com engano, com hipocrisia, querendo só para si, buscando um lugar ao sol de qualquer maneira, mesmo que tenha que passar por cima dos outros. Não. Quem é de Deus quer o melhor para o seu próximo. O melhor para o seu próximo. Então, quem é de Deus é perfeito. Como que eu posso ser perfeito, bispo, se eu sou nascido do papai e da mamãe? Você pode ser perfeito quando você receber o Espírito Santo. A campanha de Israel agora é a campanha do tudo ou nada. Eu não quero essa vida que eu tenho vivido, eu não quero ser filho do mundo, eu não quero ser filho do meu pai e da minha mãe, eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser perfeito. Eu quero viver com uma vida que agrade a Deus. Eu quero carregar na testa a mesma inscrição que carregava o sumo sacerdote. Ele carregava uma lâmina de ouro na testa, escrito, gravado, santidade ao Senhor. Então, quando a pessoa é filha de Deus, ela vive essa santidade ao Senhor. A sua vida, o seu caráter, o seu testemunho de vida, não o que ela fala simplesmente, mas a sua vida fala por si para os seus entes queridos, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Ela fala, a sua vida, o seu caráter fala que ela é uma santidade de Deus aqui na terra. É o perfume de Jesus aqui na terra. É a testemunha da ressurreição de Jesus aqui na terra. Jesus é Espírito, Deus é Espírito. Como é que eu posso ser testemunha do Espírito de Deus? Quando o Espírito de Deus desce sobre mim. Muito bacana isso. Então, minha amiga, você que não está entendendo nada do que eu estou falando, é porque você, infelizmente, não nasceu de Deus. Você continua sendo filho da sua mãe e do seu pai. Mas quando você nascer de Deus, quando nascer da água e do Espírito, você será espírito, você será espiritual, você terá um caráter de Deus, você vai ter capacidade de perdoar e até orar pelos seus inimigos. Aqueles que odeiam você, você ora por eles. Se alguém lhe ferir numa face, você dá a outra face. Se vierem persegui-la, difamá-la, injuriarem, injustiçarem você, Jesus disse, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eita ferro, o meu galardão deve ser muito grande, graças a Deus. Por quê? O meu galardão é grande porque eu sou perseguido, injustiçado, injuriado, difamado, chamado de bandido, de ladrão, de usurpador, de enganador, etc, etc. Esses são os meus diplomas aqui da terra. Mas graças a Deus por esses diplomas que eles me dão, porque esses diplomas são o selo do meu apostolado. São o selo da minha nova criatura, o selo da minha filiação com o Pai. Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós outros. Regozijai-vos e alegrai-vos. Aleluia! Então, quando as pessoas me perseguem, eu simplesmente rio. Que maravilha! Graças a Deus. Eu estou sendo digno dessa perseguição, digno dessa injustiça. Graças a Deus. Mas se eu não tenho o caráter de Deus, se eu não sou de Deus, então eu vou me defender com unhas e dentes, vou defender a minha honra, eu vou defender a minha moral. Quem é justo não se defende. O justo não se defende. O justo deixa que o justo juiz faça isso por ele.
Minha amiga e meu amigo, olha só o texto sagrado que Jesus falou. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus jamais cobraria algo nosso, de nós, que nós não pudéssemos atender. É ou não é? Você acha que Jesus está pedindo o impossível? Ele não é maluco. Ele sabe o que está falando. Então, minha amiga, se você não tem sido perfeita para com Deus, você não vai ser perfeita para com os homens, para com o seu marido, sua esposa, ou quem quer que seja. Só imperfeição. Mas se você é perfeita para com Deus, Deus vai reconhecer essa perfeição, porque vão falar de você aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor. Graças a Deus. Por que todo cristão deve vir na reunião de quarta-feira? A reunião de quarta-feira é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da sua vida espiritual. Essa reunião vai ser diferente na sua vida, vai marcar a diferença na sua vida. Você vai sair daqui diferente, para viver uma vida diferenciada, porque o Espírito de Deus vai conduzir o seu pensamento. Assim como em uma escola é preciso de esforço e empenho para ser bem-sucedido, toda quarta-feira a Escola da Fé tem ensinado através da palavra e da oração os segredos e mistérios da fé. Casamento restaurado, vida econômica, prosperidade, saúde, tudo o que você precisa vem depois de você receber o Espírito Santo. Participe da Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Graças a Deus. Olha, pessoal, nós começamos ontem fazendo um apelo para os presidiários, os detentos, e pedimos papel higiênico, pedimos pasta de dente, escova, coisa dessa natureza que a gente usa, que as mulheres usam, aquelas coisas que elas precisam, sabonete, enfim. Nós vamos fazer um mutirão em todo o Brasil e levarmos para os presos aquilo que nós podemos lhes dar. Por exemplo, nós temos aqui as minhas camisas, eu tenho camisetas aqui, ó, eu tenho aqui mais de uma dúzia, umas 15 camisetas. Essas camisetas, nós estamos, olha só, isso aqui já está doado, ó, tá vendo? Isso aqui eu tenho usado, é o que eu uso diariamente, por abaixo das minhas roupas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou doar isso aqui, vou trazer mais camisetas que eu uso lá fora, tanto na Europa quanto lá nos Estados Unidos. Eu vou juntar tudo que eu tenho de camiseta e eu vou trazer para juntar-se a essas camisetas para dar para os presidiários. Agora, tem um detalhe. Tem camisetas aqui que não podem entrar nos presídios. Por exemplo, essas camisetas coloridas aqui, preta, azul, eles não aceitam isso. Tem que ser camiseta branca, somente branca, do tipo dessa daqui, olha. Uma camiseta branca, só branca, branquinha. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos doar essas camisetas e se você tem interesse em pegar uma camiseta minha, se você me acha homem de Deus, profeta, servo do Altíssimo, e você crê que essa camiseta vai trazer benefício para você, se você crê, como o apóstolo Paulo enviava os seus objetos de uso pessoal, os seus lenços, para curar os enfermos. Então, nós vamos doar isso para os presidiários, mas como não pode entrar no presídio, eles não podem usar isso aqui, então você vai pegar isso aqui, você vai pegar uma dessas camisas que eu usava, que eu já usei, e você vai
trazer 10 camisas dessas daqui, ó, branquinha, camisas que usa por baixo da camisa normal. Então, você vai trazer 10 camisetas dessas, que são baratinhas, e vai trocar por uma camiseta minha. Então, você assim vai doar 10 camisas. Eu doei uma camisa de cor que não pode entrar no presídio, então, com essa camisa, eu troco por 10 camisas brancas, branquinhas, que podem ser usadas pelos presidiários. Se você quiser receber uma dessas camisas, e não vai ter muitas não, porque não tem tudo assim, não tem tanta quantidade assim. Eu tenho lá no máximo umas 50, porque eu já dei muitas também. Então, se você quiser, se você tiver interesse, você vai vir aqui no templo trazer as 10 camisetas brancas, você vai procurar o bispo Eduardo, porque ele é o responsável. Ele, então, vai receber as 10 camisetas suas para os presidiários e vai lhe dar uma camiseta minha para você. Assim, nós ficamos em empate. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, e os presidiários, os detentos, vão ser beneficiados. Tá bom? Então vamos fazer esse mutirão em todo o Brasil. Eu peço a você que puder também doar sabonete, pasta de dente, papel higiênico, mais o que? Coisas que mulheres usam naqueles dias, eu esqueci de falar o nome, qual é. Mas você sabe qual é. Então, vamos fazer um mutirão e vamos ajudar essa gente que está lá sozinha, largada como rato, esperando morrer. Nós vamos chegar até ela. E essas camisetas já vão sair ungidas daqui. Porque quando elas receberem essas camisetas lá no presídio, começar a usar, duvido que alguma delas vá querer se matar. Duvido! Eu duvido com toda a minha força. Duvido que o diabo vai tocar em uma delas. Nós vamos, quer dizer, estar orando por elas permanentemente. Enquanto elas estiverem vestindo essas camisetas, a unção estará com elas e Deus vai guardá-las. É isso aí. Você topa fazer isso comigo? Então vamos usar a nossa fé. Traga aqui no templo ou no templo mais perto da sua casa, o templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Deve ter um responsável em cada estado, em cada catedral. Você pode levar a sua camiseta, pode ser usada, mas desde que seja branca, seja totalmente branca. Tá bom? Eu faço esse apelo em nome do Senhor Jesus, com muito orgulho, com muito orgulho, bom sentido, muita vaidade. No bom sentido, eu estou aqui usando essa camiseta e ajudando aqueles que estão reclusos. E eu quero participar disso com você também. Se você quiser participar dessa glória, então faça parte conosco. Nós vamos agora assistir o testemunho de alguém que recebeu o Espírito de Deus e teve a sua vida transformada, completamente transformada. Duvido que essa pessoa, que você vai ver agora, professora, ela tenha o mesmo caráter que tinha quando nasceu dos seus pais. O caráter dela é de Deus, porque ela nasceu de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Simone, eu sou professora, nasci aqui em São Paulo, né? Eu me sentia uma criança, às vezes, rejeitada na escola, né? Eu sofria bullying, eu me sentia o patinho feio na escola, né? E isso foi se estendendo até a adolescência, né? Esse sentimento de inferioridade. E eu comecei a namorar, né, aos 18 anos, né? Com meu primeiro namorado, noivei e eu me casei aos 19. E aquele sofrimento no casamento, de ter me casado, né? Que eu tinha aquele sonho, né, que toda mulher tem, de se casar, formar família, ser feliz. Isso foi tudo destruído. A depressão já tinha esses sintomas, né? Esse complexo de inferioridade que eu achava que eu tinha, na verdade, já era uma depressão, desde a infância. E com o fim do casamento, foi aí que ela desencadeou mais forte. Eu não dormia, né? Muitas vezes eu ficava fechada no quarto, né? Não queria falar com ninguém, não tomava banho, às vezes ficava sem comer, né? Então foram 5 anos assim. Faltava no trabalho, né, por conta disso. Até que eu procurei ajuda na medicina. Boa parte do meu salário era para medicamento, fora o tratamento com o psicólogo também, que era cobrada por sessão, né? Eu gastava muito dinheiro, né?
E os sintomas físicos, né, do remédio atacavam meu estômago. Toda vez que começava o ano, eu falava, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou encontrar alguém, eu vou ser feliz, eu vou casar de novo, né? Vai ser um ano, porque na parte financeira, né, eu fui realizada, sempre fui realizada. Eu me formei professora, né? Mas na vida sentimental era o fracasso. Então, não, esse ano eu vou ser realizada na vida sentimental. Então, eu fazia todo aquele planejamento. E quando chegava o final do ano, que nada daquilo que eu tinha planejado aconteceu, aí, né, vinha aqueles fogos, né, do final do ano, mas dentro de mim, né, mais um ano triste, né, cansada, pensava em suicídio, né, não queria viver, não tinha, eu pensava assim, por que eu estou vivendo? Eu não sou feliz, né, eu não sou feliz, eu tenho tudo, materialmente falando, tenho família, mas eu não tenho a verdadeira felicidade. Procurei ajuda, né, em outras denominações, né. No espiritismo, eu cheguei em uma casa, né, de espiritismo, mas convidada pela minha mãe, mas eu lia muitos livros espíritas, muitos livros. Toda noite era o meu livro de cabeceira, um livro espírita. Eu frequentei outras denominações, né, mas não passava na minha cabeça de frequentar a Universal. Né? Jamais eu pensava em pôr os pés em uma Universal. E nessas noites de insônia, eu acabava vendo a programação da Universal. Né? Eu ouvia o programa Fala Que Eu Te Escuto, né? E eu ficava ali, né? E ali eu ia tendo aquele entendimento, o que acontecia comigo era espiritual. Então foi a época que teve a inauguração, né? Um ano depois da inauguração do Templo de Salomão, eu fiquei curiosa de conhecer o templo, né? Então eu comecei a pesquisar na internet, aí começaram as programações na televisão mostrando o templo, que despertou minha curiosidade. Eu vim decidida, né? Cheguei na reunião da terapia do amor, né? E eu vim decidida a curar, né? Aquelas feridas. Cheguei 2 horas antes da reunião começar. Eu cheguei, o santuário estava vazio ainda, fui uma das primeiras pessoas a chegar. E assim que eu entrei no santuário, veio aquela paz. Veio aquele encontro. Aquela paz, eu entrei assim e falei, meu Deus, que lugar lindo, né? Na hora que iniciou a reunião, parecia que o bispo estava falando de mim. Eu falei, não, ele me conhece. Porque tudo que ele falou era o que eu estava passando. Tudo, detalhes, né? E eu fiquei assim, impressionada. Falei, como que, né? Ele falou tudo o que eu estou passando, né? Ele falou, você tem que mudar a sua vida, para de se fazer de coitada, né? Há uma mudança, né, para você. Aí eu saí assim com uma paz e com uma vontade de voltar. Eu não via a hora de chegar outra quinta-feira, que eu comecei na quinta, né? Comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, mas eu não entendia no começo. Porque eu vim pela vida sentimental, não sabia o que era Espírito Santo, não entendia isso, né? Eu queria resolver minha vida sentimental, né? Queria resolver a vida sentimental e foquei nisso. Foi aí que logo quando eu cheguei na igreja, eu conheci uma pessoa pela internet que também era da igreja. E era de outra cidade. Como eu não tinha discernimento, eu me envolvi com essa pessoa, né? Cheguei a noivar, né, com a pessoa, namorei, noivei em 3 meses e casei com a pessoa. Em 1 semana de casamento, ele me abandonou, me envergonhou diante da família, né, diante das pessoas, né, e eu me senti muito mal, porque eu creio que eu envergonhei até o nome de Deus, porque assim que eu cheguei na igreja e fui curada da depressão, eu falava para todo mundo. Eu sei que todo o fracasso que eu tive foi as más escolhas, desde lá de trás, né? Quando eu casei a primeira vez, porque ele já sabia que ele era alcoólatra e eu me casei mesmo assim, né? Eu não escutei ninguém, né? Não tinha a presença de Deus, né? E os demais fracassos também. Um casal de levitas me atendeu, né? Foi o dia do divórcio desse casamento fracassado, eles me atenderam. Eles falaram, olha Simone, você fracassou porque você não priorizou o Espírito Santo. Você chegou e quis priorizar sua vida sentimental, né? Então agora o que você tem que fazer? Você vai priorizar o Espírito Santo. Depois que você receber o Espírito Santo, tudo vai caminhar na sua vida. Comecei a buscar, né? Fazendo jejum também, os propósitos para o Espírito Santo, fazendo leitura da Bíblia, lendo sobre, né? E aí veio a campanha também da Fogueira Santa. Então foi tudo ao mesmo tempo, né? Então eu comecei a focar nisso, né? E fiz o meu pedido na Fogueira Santa também. Eu escrevi assim, meu Deus, eu quero o Espírito Santo, assim como está na palavra do Senhor. Que eu entendi que primeiro a gente busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Até escrevi o versículo, né?
que é primeiro buscai o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas. Eu escrevi, né, porque eu não aguento mais sofrer. Eu sei que depois disso eu vou ser feliz. Foi aí que eu entreguei meu pedido, né, entreguei no altar e veio a oração que o Bispo Macedo fez, né, eu assisti em casa, né, que ele fez o clamor da fogueira santa, né. Eu comecei a buscar em casa, comecei a clamar e pedir, meu Deus, eu preciso do Senhor, né? E ali foi derramado o Espírito Santo, eu tenho certeza nesse dia, que foi o dia do clamor da fogueira santa, que eu assistindo pela TV em casa no sábado, estava sozinha em casa. Eu desliguei de tudo, eu fiquei só ali ouvindo a reunião e na hora da busca, que o bispo, vamos buscar o Espírito Santo, eu comecei a buscar. Foi quando eu recebi e quando transformou toda a minha vida. Não tem como descrever, né? É uma sensação assim, agora eu tenho Deus dentro de mim, né? Agora eu tenho a certeza mesmo, né? Da vitória, agora eu vou ter a vitória na minha vida, eu tenho Deus. Veio outras fogueiras santas, aí sim, a outra fogueira santa que vem em seguida, aí eu fiz pela vida sentimental, porque, né? Eu entendi, né? Que depois do Espírito Santo, aí sim, agora eu vou cuidar da minha... Sem ansiedade também. Fiz meu voto no altar, né, e esperei em Deus, sempre esperando em Deus. Me casei, né, vai fazer 1 ano agora, eu estou casada, muito diferente, né? Nós nos conhecemos, né? Conheci a família, né? Vi a índole dele, procurei saber se também era batizado com o Espírito Santo. Então Deus, né, encaminhou tudo direitinho, pela direção de Deus. Ele é um homem de Deus, me trata muito bem, né? Tudo que eu passei ali no mundo foi restaurado, né? Então é diferente quando você tem o Espírito Santo. Você tem direção para fazer as coisas, né? É totalmente diferente. É o maior tesouro, né? Eu posso perder tudo, mas o Espírito Santo não. Eu fico tão feliz, tão realizado quando eu vejo uma pessoa se realizar no seu casamento e se realizar de maneira adequada, de acordo com a vontade de Deus, com uma pessoa de Deus, porque quem é de Deus quer fazer outra pessoa feliz. Quem diz assim, eu quero ser feliz, é porque é infeliz. E se é infeliz, como é que vai fazer outra pessoa infeliz? Primeiro ela tem que ser feliz para poder fazer a outra feliz. Mas para ela ser feliz, tem que ter o Espírito Santo. A outra, por sua vez, também tem que ter o Espírito Santo, para que venha encaixar uma com a outra, a fome com a vontade de comer. E eu fico tão feliz, mas tão feliz, porque é como se fosse a minha filha, como se fossem as minhas filhas. Eu vejo a pessoa se realizar. E isso me dá muita alegria, muito prazer. E nós temos esse prazer. Agora você imagine Deus. Você imagine Deus, como Ele deve se sentir feliz, alegre, glorificado por ver uma pessoa se realizar com o seu Santo Espírito. Vamos assistir mais o testemunho. Alexander, e qual é o seu nome? Rogéria. Rogéria. Alexander, eu entendo que vocês ficaram 7 anos na igreja, duvidando do que vocês ouviam no altar. Bispo, 7 anos brincando de religião. Para as pessoas, eu era um homem de Deus, bem vestido, né? Você me ajeitava para vir para as reuniões de domingo, de quarta-feira. Só que da porta da igreja para fora eu tinha outro caráter. Era outro Alexander. Eu entrava dentro da igreja doido para sair para fora para fumar um cigarro. Eu tinha 25 anos de vício de cigarro. Só que assim, eu escondia isso. Eu me perfumava, vinha todo bonito para dentro da igreja e até cheguei a participar dos grupos. A gente saía para evangelizar, mas eu contava no relógio a hora de vir embora. Por que você ficou tanto tempo perdendo tempo na igreja? Assim, o que eu mais tinha dentro de mim era o orgulho. Era um orgulho muito grande, porque assim, eu já não tinha nada. A gente já morava dentro de um barraco. A nossa vida financeira era uma derrota. Você morava naquela casa ali? Isso. Você tinha orgulho de quê? É uma prepotência que o ser humano tem, que ele se apega com muita pouca coisa. A gente não tinha nada, desempregado, com 3 crianças dentro de casa para alimentar. Eu achava que eu estava arrebentando, porque por eu ser um evangelista,
Não que Deus é isso, que Deus vai abençoar, que o Espírito Santo é bom, mas quem olhava a minha vida, via que era totalmente diferente. Como eu estava comentando esses dias, eu em vez de ganhar almas, eu estava jogando no inferno, porque eu estava vergonhando o nome de Deus. A partir do momento que eu estava brincando com Deus, eu estava vergonhando o nome dele, para o Senhor ver como que era a situação. Eu subia com o envelope vazio, descia com o envelope vazio, e mesmo assim colocava meu pedido. Eu queria que Deus me abençoava, sem eu entregar minha vida. Eu queria, assim, fazer barganha com Deus. Era essa situação que a gente estava. Então você, quando ouvia falar de sacrifício, da campanha, da Fogueira Santa, você até pegava o envelope. Eu ficava com vergonha, porque assim, se todo mundo subia, se eu ficasse sozinho na cadeira, eu falava, não, o pessoal vai falar de mim. Mas isso daqui era só para mostrar para o pessoal. Porque quando eu saía lá fora, a primeira coisa que eu fazia era fumar um cigarro, principalmente depois da Santa Ceia. Isso não foi uma vez, 2 vezes, foram 7 anos participando da Santa Ceia, falando, Deus, hoje eu mudo. Na verdade, eu já estava cego, surdo e mudo, porque eu cheguei na situação com a vida derrotada. Eu não conseguia mais evangelizar, porque a derrota total, chegava dentro de casa, a gente tinha de pegar um ovo, fritar para dividir para 3 crianças. Leite, tinha de botar água para mexer, para poder render, porque todos os 3 eram pequenos, precisava dar leite para as crianças. Então essa foi a situação da gente. O que aconteceu para despertar vocês para a realidade? Bispo, se materializou o que já existia espiritualmente, se tornou na carne, porque eu, como eu estava comentando com o senhor, eu já era cego, surdo e mudo, porque eu não via o altar como santíssimo, não olhava a Deus como sagrado. Dízimo, eu nem até então não sabia nem o que era dízimo, porque a gente, quando via que o negócio apertava, ia lá no envelope e já tirava o dízimo. Então a gente já não tinha respeito com Deus. Então já não via as coisas de Deus como sagrado, não falava mais sobre Deus porque estava mudo, porque a situação não ajudava, e não ouvia, como o senhor está falando, o pastor até falava, mas a gente não ouvia, porque não obedecia. Imagino que em 7 anos vários pastores passaram na igreja. Vários pastores. Vocês não ouviram a palavra? Não ouvimos a palavra, só que aí se materializou. Aconteceu um acidente comigo. Eu estava mexendo com cloro de piscina, fui limpar uma piscina para poder sobreviver, que nessa época a gente estava limpando piscinas de chácaras para poder sobreviver como caseiro, e explodiu. Eu coloquei água, deu uma reação química e explodiu, uma coisa que é difícil acontecer, mas aconteceu. Se concretizou o que eu já estava espiritualmente, eu fiquei cego, surdo e mudo. O cloro queimou os meus olhos, queimou a retina, queimou tudo, porque penetrou o produto químico. Eu não consegui respirar por um monte de produto químico ter inalado, eu fiquei sem poder respirar, e surdo, porque a explosão foi tão alta que chegou a afetar meus tímpanos. A equipe médica me levou para o hospital, e aí o ser humano quebrou a cara. Aí é onde eu fiz da maca do hospital o meu altar, porque ali eu vi que realmente o que eu estava fazendo com Deus não estava certo, bispo. Que eu realmente fiz a minha primeira oração de verdade. Falei, Deus, eu peço ao Senhor mais uma oportunidade de poder enxergar o que eu não estava enxergando. Eu estava em cima do seu altar e não estava podendo enxergar o que o Senhor queria fazer comigo. Na mesma hora, Deus me deu aquela paz, eu senti aquela paz interna. Ela me acompanhou à UTI e quando a médica olhou o meu rosto e meus olhos, ela falou, ele não vai enxergar mais. Não era para você ter recuperado as vistas? Bispo, era no mínimo para ter sequelas ou alguma coisa? Sim, era para mim ter ficado realmente cego. A audição, as coisas começaram a voltar ao tempo. Mas a visão é uma coisa que foi Deus quem colocou a mão naquela hora. O fogo que estava queimando o meu rosto, porque foi tão forte, eu estava queimando vivo, sem ter fogo, porque a explosão foi muito forte. Mas em 20 dias você voltou a enxergar? Em 20 dias Deus tirou, eu não fiquei com uma sequela. Em 20 dias eu já tinha me batizado. Para quem sentava no último banco, já estava sentando na frente. 25 anos, fumando cigarro. Eu larguei na hora do acidente, quando Deus começou a limpar a minha vista, porque foi de imediato. Eu larguei o cigarro. Isso foi em setembro. A próxima Fogueira Santa foi em dezembro, a minha primeira Fogueira Santa, porque as outras a gente não conta. A minha primeira Fogueira Santa foi em dezembro de 2015. A gente recebia R$300 como ajuda de custo. Foi os R$300 que eu subi no altar de verdade. Só que ali não foi os R$300 que eu coloquei, a gente colocou a nossa vida. Eu já estava vindo, agora eu já estava participando da Santa Ceia de verdade. Deus colocou uma ocasião, um rapaz vendendo um imóvel de 130 mil. Ele falou, Alexander, eu não te conheço, eu não sei quem o senhor é, mas olhando nos seus olhos eu vou confiar. Eu te vendo, você me paga do jeito que o senhor... Aí Deus já estava falando.
Era Deus já me usando. Ele me entregou um imóvel de 130 mil sem ter 300 reais no bolso. A gente comprou. Nos primeiros lotes que eu vendi, eu já consegui pagar o senhor. E Deus você começou a fazer negócio de corretor de imóveis? Corretor de imóveis, investidor. Eu começava a comprar e revender. Hoje, esses 3 anos aconteceu mais do que nesses 7 anos que vocês ficaram na igreja? Hoje a gente já tem mais de 3 chácaras. Para quem cuidava, hoje a gente vende. Hoje eu construo as chácaras, vendo. Hoje eu vendo o terreno. O patrimônio da gente, em 3 anos, já passa de R$1 milhão. E o Espírito Santo? Seu espírito mudou, você como pessoa. Porque você era um enganador, você era um fingido. Você era um 171 da fé. Bispo, a minha maior alegria hoje é poder contar o meu testemunho. Porque assim, o Espírito Santo hoje está me usando para realmente passar a verdade, o que Ele queria me passar 7 anos atrás. O que eu mais preservo é que mesmo que eu ganhe uma alma, bispo, eu sei que minha coroa vai ter uma pedrinha. Amém. Entendeu? Os bens são consequências. Isso é consequência. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém? Essas pessoas chegaram na Universal assim. Eu morava na favela, no barraco. Eu tinha uma angústia, tinha um vazio. Uma vida destruída, fracassada. Eu nasci para ser um derrotado. Sendo humilhada pelos outros. Financeiramente, um fracasso, uma derrota. We used to fight even for food. Nós brigávamos por comida. Através da palavra de Deus, conheceram um segredo. Parecia que eu tinha entrado num lugar que tinha uma luz. E foi uma alegria muito grande, que não se explica. A grandeza de Deus dentro de suas vidas. Porque eu tive o Espírito Santo, né? Tudo mudou. Ali foi a transformação na minha vida. Passei a ser uma mulher sábia, uma mulher intrépida, uma mulher de visão. Eu saí com uma certeza e uma convicção tão grande que a partir daquele dia ali ninguém mais me segurava. Um gigante despertado. A fé sacrificial, materializada no altar. Cada fogueira santa que chega, eu me entrego, o que Deus me pede, eu me entrego a Ele. É uma coisa inteligente. Se Deus deu a vida dele para mim, por que eu não posso dar a minha vida para Ele? O sacrifício da fogueira santa de Israel suscita os maiores testemunhos do universo da fé. Today we are a fountain, we give life to the people. Nós somos uma fonte hoje, damos vida para as pessoas. I've never disappeared. Eu nunca desapareci. Because I've never ran away from the altar. Porque eu nunca vou correr do altar. Hoje, realmente a gente desfruta do melhor que Deus nos dá. Tenho propriedades perto de represa, tenho propriedades que eu alugo. Hoje nós temos um patrimônio aí avaliado em mais de 3 milhões de reais. Eu tenho a 3ª série, mas eu tenho o Espírito Santo e Ele é tudo. Eu só entendo que foi o altar que me deu tudo isso. Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Rafael Amorim. Tenho 25 anos, sou analista de negócios e trabalho com sistemas de informação. A fake news chegou na minha vida mais pelo meio das redes sociais, que hoje praticamente o tempo todo a gente está com o celular na mão, estamos em alguma rede social, então sempre tem alguém fazendo um trocadilho, algum amigo encaminhando, e dessa forma que chegava notícias para mim sobre a Igreja Universal. Do bispo ensinando a roubar dinheiro, que diziam que ele ensinava a roubar dinheiro dos fiéis, via notícias dos pastores, falavam do evento do Maracanã, de que saíram com um saco nas costas de dinheiro das pessoas. Então, quando eu recebi esse tipo de mensagem, eu já mandava e eu ia atrás desse tipo de mensagem. Então, eu era um tipo de pessoa que entrava na internet, procurava vídeos e, claro, o que vem de primeiro é vídeos de alguém falando que está roubando e tal. Então, isso era o suficiente para eu pegar, já mandar para uma pessoa que, inclusive, era da fé, e já falar, aí, tá vendo? Estão te enganando, abre seus olhos, sai disso daí, meu, enquanto é tempo. Pega, por exemplo, um momento do pastor falando, de repente, de uma oferta, e só aquele momento. Então, eu já pegava esse vídeo e passava adiante e falava, aí, tá vendo? Ele mesmo está falando que está roubando, como é que você vai falar que é mentira? E muitas vezes usava até esse vídeo em pessoas que eram da igreja, mandava já direto para eles. Fala aí, ó. Uma coisa é alguém falar, outra coisa é eu ver ele falando. E o que você vai me dizer agora? Me prova que ele não está roubando. A título estava, ex-bispo conta a verdade de tal coisa.
já ia direto nesse vídeo. Eu sempre trabalhei bastante, sempre tive exemplos de trabalho dentro de casa, então eu conquistei bastante coisa. Com 20 anos eu tinha meu carro quitado, um carro importado, então isso fazia com que eu fosse muito orgulhoso e até mesmo ter o peso no que eu falava. Por dentro eu era muito inseguro, sempre com medo, tudo que eu ia fazer eu tinha medo, eu não tomava determinadas atitudes porque eu era um cara medroso. Então eu só passava uma imagem de que estou arrebentando, enquanto eu chegava até numa roda de amigos e eles comentando, poxa, mas se eu fosse igual o Rafa, se eu fizesse o que o Rafa está fazendo, e por dentro eu pensava, eu tenho tudo isso que eles querem, mas eu não sou feliz, o meu desejo é de morrer, o meu desejo é de acabar com tudo isso, porque eu não acho que tem mais jeito. Como eu já tinha familiares que frequentavam a Universal, de tanto convidar, aí eu pus dentro de mim, então lá que vai resolver? Então eu vou lá, só que eu vou provar duas coisas, ou o que está sendo pregado lá é mentira, ou o que está sendo pregado lá é verdade, e isso está dentro de mim. E quando cheguei aqui eu vi que não tinha nada a ver, foi pregada a palavra, o bispo no altar com autoridade, e eu pensava, ou esse homem, ele é doido para falar desse jeito, ou então realmente ele acredita no que ele está falando. Então, peraí, eu vou prestar atenção. Então, ele pregava uma coisa, depois eu pegava na Bíblia e eu lia. Então, eu comecei a pesar o que ele estava falando e ver se realmente ele estava pregando o que estava escrito ou se ele estava falando alguma coisa só para enganar o povo. Aí eu ia procurando e via que tudo que era falado não era da cabeça deles, era com base na Bíblia. Então, eu falava, poxa, ele está pregando o que está escrito. Então, realmente, e isso me atacava, porque eu estava errado. Então, quando eu via ele falar no altar e eu trazia para a minha vida e realmente eu não estava fazendo aquilo, eu fazia a prova. Então, eu vou fazer, vamos ver. Então, cada vez que eu obedecia ao homem de Deus, a minha vida ia mudando. Aí eu pensei, poxa, então o meu problema está fácil de resolver, porque eu estou longe de Deus, estou sendo perturbado. Se eu chegar próximo de Deus, as coisas vão mudar. Só que eu sabia que ainda me faltava o Espírito Santo, porque eu ouvia as pessoas falar, eu ouvia falar, poxa, não é dessa forma comigo. Embora eu já esteja na fé, já resisto isso, aquilo, mas eu não tenho essa certeza. Então foi uma reunião de noite do noivo que era específica para isso, que eu busquei com todas as minhas forças. E ali eu tive a certeza que eu saí dali com o Espírito Santo dentro de mim. Tudo que eu vou fazer, hoje eu faço com certeza, porque o Espírito Santo me dá a direção. Hoje eu sei falar com Deus, hoje eu preciso tomar uma atitude, eu vou lá, ajoelho onde eu estiver, falo com Deus e Deus me ouve, Ele me responde. Dentro de mim hoje eu tenho uma certeza de que eu não ando mais sozinho. Hoje pode vir o que for, que hoje eu sei que o Espírito Santo é comigo. E a alegria tá... Todo mundo vê isso. Onde eu estou é motivo de brincadeira, eu já puxo assuntos, faço as pessoas felizes. Onde eu estou está todo mundo feliz. Isso eu não abro mão disso. A fake news ela me prejudicou demais, porque se eu tivesse filtrado de uma forma que eu já fazia para outro tipo de conteúdo, ido atrás de fontes, visto se é verdade, e eu tivesse olhado, rapidamente eu ia ver que era mentira, e eu tivesse prestado atenção nisso, não passado para frente, ou até mesmo para a minha vida, com certeza hoje eu estaria muito mais na frente, porque eu teria vindo mais cedo, eu teria prestado atenção, eu teria visto que é mentira e eu teria mudado a minha vida. Então, por eu ir pela notícia dos outros, pela cabeça dos outros, fez com que eu sofresse igual aos outros. E se tem alguém, como tem várias, que um dia eu mandei uma mensagem mentirosa, falei coisas que minaram a fé, eu possa ter tirado alguém da presença de Deus, não teria palavras hoje para pedir perdão. Porque não é justo, porque eu não destruí só a minha, eu posso ter destruído a vida de outras pessoas. Então, se chegou, se está chegando esse tipo de mensagem, vem aqui no templo, faz essa visita, mas não vai pela cabeça dos outros não espera cair como eu caí não, porque com certeza se eu tivesse vindo antes eu estaria muito mais na frente, mais feliz e arrebentando muito mais. Oh, meu Pai querido e amado, eu posso chamá-lo de Pai, meu Pai que está nos céus. Porque um dia o Senhor me gerou pelo Teu Espírito, da mesma forma como o Senhor gerou Jesus, o Senhor me gerou e tem gerado tantos outros filhos por esse mundo afora. E é o que nós queremos, meu Senhor, para cada pessoa que participa dessa programação. Além dos benefícios materiais, o mais importante é ser gerado por Ti, é receber o Teu Espírito, é receber o Teu caráter, é servir como santidade ao Senhor aqui neste mundo, como perfume, aroma suave do Senhor Jesus aqui na terra. Então, eu te peço por essa gente toda que me acompanha neste momento,
para que elas venham, de alguma forma, agora, nesse momento, receberem o teu Espírito, antes mesmo de acontecer, delas cumprirem os seus votos para contigo, meu Pai, cumpra o teu voto para com ela, de derramamento do teu Espírito, para que então elas venham tomar posse das demais coisas que são necessárias para elas. É lógico, o Senhor sabe que a gente precisa comer, beber, dormir. O Senhor sabe que a gente precisa do conforto material muito mais. Nós precisamos do conforto espiritual da Tua presença, mas nós precisamos também do conforto material. Então eu peço que neste momento venha o Teu conforto espiritual, o Teu Espírito sobre essas pessoas, para que elas venham ter as demais coisas. O Senhor disse, o Senhor prometeu, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que isso aconteça agora, meu Pai, na vida de todos os que participam dessa programação. Nós te pedimos em nome daquele que prometeu, o Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa, mas antes eu queria enfatizar, fortalecer a ideia de nós unirmos a nossa fé para ajudar aqueles que estão reclusos. A Bíblia fala que aquele que ajuda o pobre e necessitado, ele, o Senhor, afofa a sua cama quando estiver na necessidade. Então, vamos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Você tem condições de dar uma camisa, ou melhor, você pode doar uma camisa, mas se você quiser receber uma camisa minha, que eu já usei, mas está limpa, está lavada, desculpa lá. Se você quiser receber essa camisa, usá-la, ser abençoada, abençoado, então você vai trazer 10 camisas brancas, absolutamente brancas, camisetas, essas camisetas simples, para serem doadas para os detentos. E além disso, se você puder nos ajudar com sabonete, com pasta de dente, papel higiênico e todas as necessidades, tanto para homens como para as mulheres, então ajude-nos a ajudar essas pessoas que estão lá reclusas, tá bem? Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.